Olá, bem-vindos a mais um episódio do Asian Skin Talk. Eu tô aqui com uma convidada muito especial. Eu vou introduzir ela para vocês, ela tem um currículo enorme. Doutora Isabelle Vu é uma médica dermatologista formada pela USP, fellow em cosmetria e lasers pela USP, fellow em tricologia pelo HSPM, idealizadora do Tech for Doctors, uma plataforma de aulas digitais, idealizadora da plataforma de ensino médico For Doctors Academy, preceptora dos internos na USP, preceptora do ambulatório de cabelos de Mogi, também depois do HSPM, preceptora do ambulatório de laser do HC. É currículo, é extenso o currículo da Beli, ela é uma querida. Muito obrigada, Beli, por você ter vindo. Obrigada pelo convite. Quando eu vi que era o seu convite, eu falei, não, preciso participar desse negócio. Bom, a Isabelle Vu também usa a plataforma do Amigo, então a gente está com o apoio do Amigo aqui hoje, que é uma plataforma digital de prontuário médico. Beli, uma lembrancinha pra você do Amigo. Obrigada. E uma lembrancinha minha vem também. Aqui ainda ganha presente, gente. Maravilhoso. Bem-vinda, vamos obrigada, lá. A gente tá todo mundo em casa aqui, porque a gente conhece todo mundo aqui. Videomaker, a gente conhece todo mundo aqui, gente. Até a maquiadora é a mesma. Exato, a maquiadora é a mesma, a gente tá, coordenando. Bom, esse episódio a gente vai falar de tecnologias em pele asiática, que é um desafio, a Beli sabe também, que ela atende também bastante pacientes asiáticos. E eu vou começar com uma pergunta assim, Beli, eu vou te chamar de Beli porque é Beli, né? Quando me chamam de Isa, eu nem reconheço, exato, então pode me chamar de Beli mesmo. Beli, quais são as tecnologias mais importantes para a pele asiática? Eu acho que para a pele asiática, considerando o nosso padrão de envelhecimento, que a pigmentação chama mais atenção, eu acho que não tem muito como você fugir de laser. E normalmente os rostos são mais pesados. Então você precisa de uma tecnologia que consiga atingir profundidade, pelo menos uma, né? Então lá na clínica acaba que a gente usa muito mais frequentemente radiofrequência microagulhada pulsada, né? Então laser e radiofrequência microagulhada pulsada são meio que os dois carros-chefes quando a gente fala em uma pele asiática, porque sempre tem pigmentação pra caramba, né? Então, sim, com o envelhecimento é o que as mulheres asiáticas normalmente se incomodam. E a questão do volume do rosto, e conforme a gente vai envelhecendo, ele desloca, né? Pra baixo e pro meio. Então, normalmente, essas duas tecnologias são duas que vão muito bem nesse perfil de paciente. Manchas é sua principal queixa em paciente asiático? Ainda é a principal queixa? Com certeza, porque isso acontece muito cedo, né? Então, assim como as pessoas de pele caucasiana, normalmente a ruga aparece primeiro, né? Mas para os asiáticos, normalmente a mancha aparece primeiro. Isso de forma muito frequente. Eu mesma, a primeira vez que eu tive uma mancha, eu tinha 26 anos. E aí, com 26, você atira lá, sai rapidinho, né? Conforme vai passando, já vai mais difícil, já começa a ficar mais difícil. Porque a mancha, ela é a tradução do envelhecimento da pele asiática, né? Então, assim como a ruga a gente não resolve, assim, de forma mágica, a mancha, sim, a gente tem os lasers e eles resolvem até meio magicamente quando tá no começo, né? Quando a gente deixa passar muito tempo, significa que a pele já amadureceu mais e ela já envelheceu mais, e aí, normalmente, é um pouco mais difícil de você tratar uma mancha de longa data, né? Então, aquela mancha que já tá lá há 1000 anos, ela é muito mais difícil do que uma mancha recente. Por exemplo, essa que eu fiz quando eu tinha 26 anos, dei 2 tirinhos lá, já saiu. Aí as gente mais novas, né, dos 35, aí quando a gente pega paciente de 50, assim, tudo é mais desafiador, e por isso que quanto antes a gente começa, né, e tem muito essa questão da prevenção, na Ásia mesmo, né, eu acho que na Ásia como um todo, todo mundo sabe dessa questão da prevenção, né. Eu acho assim, que as manchas, o desafio é maior. Porque, assim, é muito difícil de você tratar uma mancha em asiático, mas apenas com produtos tópicos, vamos dizer, né? Eu acho que você encara isso também. É a principal queixa, mas a gente não consegue tratar com coisas simples. E mesmo assim, em pele asiática, é desafiador de você fazer um peeling. Nem que ele seja um peeling de ácido retinóico, mas ele irrita, ele é... Eu tive erupção equineiforme com peeling de ácido. Tem pele sensível também, é sensível e ainda pigmenta, dá mais alergia. Exato, eu também tenho pele sensível, eu não consigo fazer um peeling simples de ácido retinóico, porque pra mim irrita. Usar uma hidroquinona é desafiador, porque você tem uma dermatite de contato com hidroquinona. Então, assim, eu acho que a gente fica muito... O laser, pra nós, funciona muito bem como aliado no tratamento. Você tem essa impressão? Tenho essa impressão também, e é isso que você falou, né? Então, o desafio é entender que a mancha, ela não é só uma manchinha. Ela tá lá
porque a pele já tá meio disfuncional. Então, as células, elas não estão mais coordenadas de uma forma que elas estão produzindo pigmento sem ninguém pedir, entendeu? Então, ninguém pediu, ela tá doida lá produzindo pigmento sem ninguém pedir. Então, como faz parte do envelhecimento, a gente precisa voltar um pouco no tempo com essa pele, que esse é o grande desafio, né? Isso não é uma coisa fácil de fazer. Mas, então, você fazer tratamentos que tratem o rejuvenescimento global faz parte do tratamento da mancha. Isso que muitas pessoas não sabem. Elas acham que só vai lá, atira em cima do laser e pronto, tá tudo resolvido. Aí volta, né? Aí elas ficam chateadas, aí fica todo mundo chateado e frustrado. Só que é isso, assim, não basta você atirar para estourar o pigmento que está na mancha. A mancha apareceu por uma desregulação causada pelo envelhecimento, né? Então, você tem que também melhorar o solo, né? Você tem que tratar o todo para conseguir produzir pigmento de uma forma mais funcional. O campo, né? Tem que tratar o campo. E outra coisa que eu acho também desafiador é que um asiático sempre vem com diferentes tipos de manchas, né? Não é uma mancha, porque assim, tudo para as pessoas é mancha, né? Em geral, né? Elas não sabem diferenciar uma melanose, de uma efélide, de uma queratose seborreica plana, e elas são diferentes. E aí tá o desafio. Porque você pode melhorar uma com uma certa tecnologia, um parâmetro, mas você não consegue com outro tipo de lei. É difícil. Né? Porque elas têm etiologias diferentes e frequentemente os asiáticos têm todas elas, né? Exato. É muito comum ter melasma com hipercromia pós-inflamatória por causa de alguma outra coisa. Aí ela tem a melanose, ela tem a efélide e ela também tem a queratose seborreica plana, que às vezes está no começo e você não sabe se é uma melanose ou se é uma queratose seborreica plana, né? Então, tem os desafios bem da etnia mesmo, né? E aí você precisa de um tratamento direcionado para cada uma delas e tem algumas que são mais desafiadoras, né? Então, por exemplo, queratose seborreica plana é uma coisa super difícil de tratar. Muito. E às vezes, inicialmente, parece só uma manchinha de sol, e aí depois, conforme o tempo vai evoluindo, ela vai mostrando as carinhas e mostrando que, na verdade, ela era mais profunda. E quando ela é mais profunda, se você não atinge camadas mais profundas, você não consegue tratar. Só que se você atingir camadas profundas, você pode manchar. Isso! Então, não é um negócio fácil assim, não. Exato, eu entendo isso. É muito difícil, primeiro para fazer o diagnóstico correto, porque às vezes elas vêm de outros lugares e vêm com diagnósticos errados, né? Tratando errado e com trauma de fazer laser. Eu acho que você também pega isso, né? O paciente, você fala assim, vamos fazer um laser pra gente otimizar um pouco o tratamento, porque sem isso a gente não vai conseguir. E ela já me fala assim, não, laser não, doutora. Eu tenho medo. Lá no outro local falar que eu não posso fazer laser. Porque às vezes várias clínicas, às vezes não tiveram, assim, muita experiência com a pele asiática, e aí quando tem a primeira experiência, normalmente não tá habituado, e aí queima, e aí dá hipercromia, mancha, e aí a paciente às vezes fica traumatizada e aquela ela não quer fazer nunca mais. Por isso que tem um refinamento na forma de fazer o tratamento na pele asiática, e isso cada vez, pelo menos, assim, isso é uma coisa boa, né, que a gente vê a medicina evoluindo muito para entender as particularidades de uma pele étnica, e no Brasil ainda, tipo assim, nem é só étnica, é miscigenada e étnica, né, então eu vejo que há uma evolução em relação a isso, porque antes você vê que, mesmo na nossa residência, né, não tinha uma diferenciação entre, não, agora vamos estudar a pele étnica. Não, era tudo muito, vai lá e pronto, né? Então, eu vejo agora um esforço mundial mesmo, ainda muito inicial, né? Mas, pelo menos, a gente está vendo um esboço de tentativas de mostrar um pouco mais a diferença e como tratar de forma diferente as peles étnicas, né? Porque realmente elas merecem um cuidado especial. Eu acho assim que tudo que a gente tinha publicado de artigos, classicamente, não é... Lógico, a gente tem artigos com parâmetros asiáticos, mas ainda é diferente, né? Porque a gente, dentro da pele asiática, a gente tem muita diferenciação. Então, os mesmos parâmetros, às vezes, que tem em várias publicações, a gente não consegue praticar no dia a dia. É muito complicado, né? Então... No começo do estudo dos lasers, eu lembro que... assim, o nosso público é muito miscigenado, né? Isso. É asiático, mas é misturado. Isso. E tem os hábitos de vida também, do brasileiro, isso, né? Exato. Porque você vê os trabalhos asiáticos, até se você for levantar, não é um número tão baixo, né? Porque a Ásia produz muito, né? Tanto Coreia do Sul, Taiwan, China, eles produzem muito material científico. Então, não acho que é até tão pouco estudado, mas a exposição, os hábitos de vida que a gente tem aqui no Brasil é diferente, né? A gente toma muito mais sol do que eles. Acho que eu nem te comentei, a gente foi juntas pra Coreia, né? A gente tava juntas no Coreia Derma e eu fui pra uma clínica fazer um pico e eu voltei manchada.
Assim, ele fez o pico com parâmetros, eu acho que um pouco mais altos. Eu acho que ele tá acostumado com uma asiática mais clara e não tá acostumado com uma asiática que vive em país tropical, né? Então, assim, depois eu tive hipercromia pós-inflamatória, após esse pico que eu fiz lá, eu fiquei bem manchada, porque eu acho que é justamente isso. Ele não tava com parâmetro ajustado, ele não tava preparado para esse tipo de pele. Por mais que ele esteja acostumado a tratar a pele asiática, ele não tá acostumado com o nosso clima. Então, assim, tive resposta diferente. A gente vai mais bronzeada, a gente, nós duas com filhos pequenos, a gente corre atrás de criança, gente. Na então, piscina. Assim, não tem muito como falar assim, não vai ter exposição solar. Vai ter exposição solar, sim. Exato. E a gente se protege, mas mesmo assim, é muito difícil você fazer uma proteção solar 100%. Isso é praticamente utópico, né? Exato. A gente faz o melhor que a gente pode. A gente tem uma exposição solar diferente, a gente tá numa latitude diferente também, né? Então, tem as diferenças relacionadas aos hábitos de vida daqui, né? E quando a gente foi pra lá, acho que deu pra ver bem, né? Que o pessoal, eles têm esse hábito de proteção solar desde, tipo assim, do berço, né? A mãe ensina pra filha. E então, eles se previnem desde da infância mesmo, né? Então, é tudo muito diferente do que a gente faz aqui, né? Cultural. Aqui, todo mundo, né? Você tostou no sol na praia quando era adolescente? Então, eu também. Eu só dava pra ver os olhinhos branquinhos, assim. E a minha mãe ainda cortava o cabelo assim, o curtinho, parecia uma indígena, assim, correndo. Corria lá com os biquíni meio pelada. É isso, então eu tô assim, eu dei uma boa tostada no sol. Eu também, exatamente. A gente tem outros hábitos de vida. Agora, tem uma coisa que às vezes a gente encara como muita cautela, mas eu sou assim no dia a dia, eu queria ouvir a sua opinião. Pra pele asiática, eu sempre começo com mais medo, assim, com mais cautela para os pacientes. Então, assim, às vezes os pacientes vêm com muita sede de tratar e querer que a gente resolva tudo em poucas sessões. E eu acho, ao longo desses anos, que pele asiática a gente não vai com muita sede ao pote, né? A gente tem que ir com mais cautela. Por mais que seja uma asiática clara, porque você pode se surpreender. Ela tem uma reserva alta de melanina e você pode manchar ela mais. Então, assim, eu sempre vou mais cautelosa. Eu queria ver um pouco dessa opinião, assim. Então, sim, a gente é bem mais cauteloso com a pele asiática, sim. E considerando que, às vezes, assim, a gente vê dos estudos uns certos parâmetros, mas aqui no Brasil a gente tem que adaptar. Exato. Não tem jeito. Então, sim, a gente sempre começa mais conservador. E essa conversa eu sempre tenho com o paciente bem no começo do tratamento. Então, olha, a sua pele é asiática, por mais que você veja a novela coreana e você queira aquela pele, você não teve os hábitos de vida daquelas pessoas. Então, não dá pra... Né, a gente não é comparável, porque a gente não viveu da mesma forma. A gente não teve... e essas pessoas, como a gente viu na Coreia, né? Todo mundo faz procedimento lá. Todo mundo faz. Então, às vezes a paciente chega em torno dos 40, 50 anos e ela quer meio que correr atrás de tudo isso. E a gente, como médico, às vezes a gente tem que segurar um pouco. Porque a gente não vai conseguir devolver, sei lá, 30 anos que ela não fez a mesma coisa que a coreana do K-drama. Então, a gente tem que ir conduzindo. E é o que eu explico para as pacientes, né? Então, se a gente quer... arriscar mais, a gente tem que estar ciente disso. Mas eu, como profissional, tenho que estar disposta também a tratar a complicação, porque tudo que eu faço, eu tenho que estar disposta a tratar. Então, eu não posso fazer muito agressiva, porque eu sei que depois o problema será meu também, né? A gente assume esse risco junto com o paciente. Então, essa conversa inicial é muito importante. E, normalmente, a minha conduta é fazer mais sessões, começando mais suave e aumentando conforme a pele permitir, né? Exato. Então, tem que reavaliar toda hora mesmo. É exatamente isso. Eu também faço isso muito na prática, porque eu acho que, assim, a gente tem que avaliar a sua resposta. A resposta é individual, independente do paciente. Então, assim, eu acho que a gente vai com mais cautela. Eu sei que a gente alinha muita expectativa e todo mundo quer tratar muito rápido, mas não existe nenhum laser que consiga tratar tudo em uma sessão, que consiga resolver tudo em uma sessão. Queremos, mas ainda não tem a pílula do milagre, ainda assim não aconteceu. Eu brinco aqui com os pacientes, né, que não tem uma máquina do tempo, não tem uma que resolve tudo. Por isso que a gente fica comprando um monte de máquina, né? Nós e os boletos, né, minha filha? Não é fácil, gente, ficar no topo das tecnologias, não é fácil. Se tivesse uma que resolvesse tudo, com certeza pra gente seria melhor também, né? Só não é possível ainda, concordo. Né? Esperamos ansiosamente o dia em que uma máquina resolver tudo. Mas eu brinco que não tem uma máquina do tempo. A gente pode ter associação de várias e a gente consegue controlar e gerenciar a passagem do tempo da melhor forma possível. E tentar entregar o melhor resultado, né, com essa associação, eu acho. Outra coisa que eu me interessa saber um pouquinho sobre você, o que você faz no seu dia a dia, é assim, você prepara o paciente antes? Porque eu sinto que pele asiática precisa de preparo.
Assim, normalmente, assim, a gente não precisa... por exemplo, o paciente chegou e quer fazer no dia. Normalmente, o que eu faço é... Frequentemente, essas pacientes já têm algum preparo, Sim. né? Mas mesmo sem nenhum preparo, como que a gente faz? A gente introduz um laser anti-inflamatório naquele dia. Então, eu seguro a possibilidade de uma hipercromia em excesso, controlando com a aplicação de laser. Então, no protocolo dela, vai alguma coisa que diminui a chance dela pigmentar. Então, normalmente, né? Ou um laser que faz, né, 589 em baixa intensidade, 675 em baixa intensidade, 1064 micropulsado, nem que seja um LED, alguma coisa a gente faz anti-inflamatório. E, normalmente, também a gente coloca picos, segundos, para controle de capacidade de pigmentação. E aí, a gente faz o procedimento. Então, normalmente, se eu não tenho o luxo de poder preparar um mês antes a pele do paciente, a gente controla, na própria sessão a gente coloca alguma coisa que diminua a capacidade dela de pigmentar e normalmente vai bem dessa forma. Eu na minha rotina eu também, assim, a maior parte das pacientes que estão tratando pigmento, geralmente elas estão com uma rotina skincare muito direcionada para isso, né? Uniformizadores de tom, antioxidantes, tópicos e orais, fotoproteção, enfim, tudo associado, hidratantes. Então ela tá com uma rotina muito focada em pigmento e então ela já tá com um preparo já um pouco mais alinhado. E no pós, eu também sou um pouco mais rígida no pós, assim, de reintroduzir rápido, né, um uniformizador de tom, um clareador. Eu acho que essa volta rápida, porque a gente não tem mais lasers hoje que tem downtime, que tem tempo de recuperação muito longo. Então, eu gosto de reintroduzir logo os produtos. Então, acho que o pós também é bem importante. Com certeza. Então, eu gosto de fazer laser ablativo sempre que eu posso, né? Então, toda vez que você coloca ablativo associado a não ablativo, seu risco também é um pouquinho maior. Exato. Então, a gente acaba realmente usando alguns recursos, né? Usar pomadas um pouquinho mais fortes depois, às vezes corticoide, porque isso tem evidência científica de que você, num paciente que tem alta capacidade de pigmentação, você introduzir um anti-inflamatório imediato, ele reduz a chance de ter pigmentação de forma errática, né? Então, hipercromia pós-inflamatório. E sim, assim que possível, a gente introduz de volta o clareador, né? Os homogeneizadores, uniformizadores de tom de pele, para controle da capacidade de produção de melanina, né? Então, para regular, né? Exato. A produção de melanina, com certeza. Eu acho que a volta rápida é importante mesmo. Bom, saindo um pouco de pigmento, indo um pouco para rejuvenescimento, qual tecnologia hoje você acha fundamental em pele asiática? Ou o padrão de envelhecimento asiático? Eu já falei pra você que eu amo, né? Você sabe que eu amo. Radiofrequência microagulhada pulsada robótica, assim, pra mim. Porque normalmente, até na pele caucasiana também, é muito frequente a flacidez da pálpebra, né? Então, são poucas as tecnologias que você consegue tratar a pálpebra sem downtime, ou seja, sem período de recuperação. Então, para quem não quer parar, não quer tirar dias do trabalho, eu acho que a radiofrequência microagulhada pulsada, e aí depende muito da máquina, tá, gente? Isso não depende. É a máquina que eu tenho, que trabalho lá na clínica, ela tem, são horas de recuperação e depois vida normal. No dia seguinte, o paciente está trabalhando normalmente, né? Existem outras, né? A radiofrequência monopolar vem muito nessa tendência, o ultrassom microfocado, que a gente usa também, tá? Mas se eu tivesse que elencar uma, como você tá me pedindo, eu gosto de todas, óbvio. Mas se tiver que elencar uma só, a minha preferida costuma ser a radiofrequência microagulhada. Por quê? Toda vez que a gente vai fazer uma tecnologia, ela pode trabalhar de diversas formas, né? Então, ela faz microdanos na pele para gerar o efeito desejado. É que nem exercício físico, né? Sim. Então, você vai fazer musculação. O que é a musculação? Você faz microtraumas no músculo e aí depois você faz a hipertrofia ou resistência. Aí depende do exercício que você está fazendo. Numa mesma tecnologia, aqui eu consigo ter o efeito da entrada da agulha. Então, o efeito mecânico da agulha é um que já produz colágeno. Tem o calorzinho na ponta, que já produz colágeno também. E tem o calorzinho pulsado, que aí é só de algumas radiofrequências microagulhadas, não todas. E essa pulsação, ela tem duplo efeito. Você tem um efeito de produção de colágeno diferente do outro. Então, você tem necrose coagulativa e dano térmico não coagulativo. E eu até estava vendo agora no INCAS, e tem um anatomista muito famoso coreano, que ele estava falando e apresentando os dados em relação
relação à inibição de melanogênese com radiofrequência microagulhada pulsada numa frequência específica, né? 1 MHz, 0.7, 0.8 milímetros, com 100 a 160 milissegundos fracionado em 4 a 5. Então, tipo assim, um jeito específico de entregar a radiofrequência microagulhada inibe a melanogênese. Então, até estão indicando para tratamento de doenças pigmentares também. Isso justifica, né, que alguns defensores da radiofrequência microagulhada para clareamento de pele. Também concordo. Pode ser um tem caminho. essa ação também. Assim, eu acho que não dá pra ficar sem laser, né? Não, mas é um plus, Exato, né? Um plus que você conseguir atuar na cascata, né, de melanogênese, na maturação do melanossomo mais especificamente, já é de uma coisa muito interessante também, né? Sim. Porque pigmento é tão difícil, né? Se tiver mais uma coisa, ajuda demais. Então, hoje, se eu tivesse que elencar, eu elencaria ela. Não que eu não use muitas outras, mas quando me botam pra escolher uma só, aí eu acabo tendo que escolher, né? Falou pra escolher, eu escolho. Eu gosto muito de ultrassom microfocado. Uhum. Eu acho que para o padrão de envelhecimento asiático, a gente tem um reposicionamento de tecido, uma contração de gordura interessante. Uhum. E, ao mesmo tempo, você consegue tratar a flacidez na derme. Então, assim, eu gosto de ultrassom microfocado, só que hoje eu acho que o ultrassom microfocado está mudando um pouco. Uhum. A forma como a gente faz, como a gente fazia antigamente. Porque o chamado heavy face, o rosto pesado, a gente tinha esse padrão muito característico do padrão de envelhecimento asiático e a gente conseguia usar ponteiras mais profundas. A gente se preocupava muito mais com a gordura. Uhum. E hoje, eu acho que a gente tem que começar a ter um pouco mais de cuidado, porque em todo mundo a gente está tendo uma alteração agora do padrão dos medicamentos que vem, né, dos emagrecedores e também do padrão alimentar, enfim, tudo isso está mudando muito. A gente está assistindo aí um mundo com emagrecimento muito rápido e um excesso de flacidez. Eu acho que isso vem também em rosto, em pele asiática, então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Assim, isso eu acho que é uma coisa bem geral, né? Não seria restrita à pele asiática, com certeza, mas na pele asiática, normalmente, os rostos são mais arredondados. Claro, isso falando de forma bem genérica, né? Frequentemente, os rostos são mais arredondados e você quer uma certa contração para você conseguir ver o contorno. Então, as novas máquinas, o que elas têm de novo, né? Então, velocidade, elas têm a possibilidade de trabalhar com ponto e linha, que isso também é uma novidade. Então, aumentou-se a área de tratamento por disparo. Isso rende mais o tratamento, o que é ótimo para o paciente. O tratamento está mais confortável. Então, tudo isso vem para agregar e as tecnologias, elas estão mudando muito rápido, né? Estão refinando de uma maneira, assim, meio assustadora para nós, assim, é muito rápido. Eu também, porque antigamente a gente trocava de tecnologia a cada 3 anos, 2 a 3 anos. Laser até normalmente era tipo 4, 5 anos, né? Principalmente os mais, que são mais tops, assim, normalmente a gente precisava trocar cada uns 4, 5 anos. Hoje, você tem que fazer o cálculo da tecnologia para, assim, 2 anos pode ser, já que um ano, 2 já... Eu acho que 1 ano. Já vem outra coisa, mas melhor. 1 ano, às vezes isso, exatamente. Eu tô sentindo muito isso. E eu acho que é isso. O nível de refinamento vem cada vez maior, o que é muito bom para o paciente, porque eu acho que você consegue personalizar mais o tratamento. Não nunca foi uma receita de bolo, mas para algumas pessoas era, né? De você fazer os mesmos parâmetros, os mesmos moldes. A gente recebia da empresa aquele padrão de tratamento para alguns tipos de rosto. Hoje não é mais isso, né? É muito individualizado o tratamento. E eu acho que essas máquinas mais novas vêm com esse poder de personalização muito maior. Eles estão se preocupando em abrir mais os parâmetros e aí isso vai, obviamente, exigir mais tecnicamente dos profissionais, né? Então, isso que a gente vê... Assim, a gente assiste muita complicação, né? A gente vê muitas complicações acontecendo e, normalmente, claro, tem que ter uma boa máquina. Isso, obviamente, isso passa por uma curadoria que é o que a gente fica fazendo, né? Procurando as melhores máquinas, porque sempre tem de tudo, né? Que nem celular, tem de vários tipos. Você tem que escolher o que se adequa melhor. Claro, tem mais de um tipo bom? Sim, tem mais do que um tipo bom, mas você tem que usar a ferramenta da melhor forma possível, né? Eu pego muito questionamento de, mas ultrassom microfocado não é ruim? Ele não derrete gordura? Ele não vai derrubar o rosto do paciente? É tudo ferramenta dependente, né? Então, é tudo operador dependente. Então, você pode... É que nem um bisturi, um cirurgião. Você pode usar bem ou você usar mal. Tudo é possível, né? Isso. Mas eu vejo muito uma criminalização da ferramenta sem, na verdade... Às vezes, o problema não é a ferramenta. Não é que ultrassom microfocado é ruim. Não. É que você precisa ter um jeito certo de utilizar para que isso seja benéfico. E o que a tecnologia está trazendo também é coisas que a gente nem imaginava. Por exemplo, né? Hoje, o ultrassom microfocado
microfocado, você falar em biomodulação de gordura, antigamente Exato. só se falava em derreter a gordura. Isso. E são coisas quase opostas, assim. Então, é bem curioso como a gente... as coisas estão mudando. Por quê? Porque eles abriram os parâmetros, abriram as possibilidades, e isso dá a ferramenta para o médico trabalhar cada vez mais bem personalizado para que, assim, ó, esse paciente aqui é melhor assim, né? E aí a gente tem que ficar escolhendo de forma bem personalizada, que é ótimo, né, para a população. Exato. Ou nesse local do rosto a gente vai fazer assim, com esse tipo de disparo, com esse parâmetro. Nesse outro local a gente vai contrair mais, vai usar o disparo, parâmetros diferentes, ponteiras diferentes. Eu acho que quando a gente olha um paciente, não sei se você, na minha cabeça é um pouco assim, eu já tô mapeando, sabe? Quais as áreas que eu vou tratar e quais ponteiras eu vou usar daquele aparelho e como que eu vou usar. Então, assim, hoje a gente diversifica muito mais, eu acho muito interessante, um ganho muito maior para o paciente. Essa questão da regeneração de gordura eu achei bem interessante. Eu acho que a gente viu lá na Coreia, né? Algumas aulas sobre isso, mudando um pouco a visão do ultrassom micro-macrofocado. O que você acha disso? Eu acho que, assim, tem muita coisa ainda para ser estudada. Então, existem umas evidências pré-clínicas, né? E eu até comprei um ultrassom diagnóstico, nem te contei. Eu comprei um ultrassom diagnóstico para fazer um estudo em relação a isso. Porque, realmente, eu acho que a gente vai ter que publicar muito a respeito disso. Mas, clinicamente, a gente já vê resultados muito interessantes. Mas eu acho que até para uso de forma, assim, bem disseminada, eu acho que a gente precisa ter isso bem claro, né? E a gente já tem modelos animais, já tem vários indícios, e a forma de aplicação, ela não é perigosa. Então, isso que é particularmente interessante também, porque é uma forma bem tranquila, com baixa energia, com pontos bem espaçados, com uma baixa velocidade. Então, a chance de ter qualquer tipo de problema é muito, muito baixa, e parece ser realmente, de uma forma clínica, a gente vê resultados muito interessantes, mas precisa publicar. Eu acho que a gente não pode perder esse foco também de querer publicar. E o interessante é que as empresas estão se preocupando um pouco mais com isso também, né? Então, nós médicos precisamos exigir isso das empresas. Vejo muitos colegas, às vezes, não exigindo isso, mas a gente precisa exigir. E nós precisamos fazer os estudos também. É que fazer pesquisa no Brasil é duro, né? Mas vamos lá. Eu vou lá fazer. Meu projetinho tá rolando. Eu concordo. Eu acho que a gente tem que publicar mais, porque a gente vê o que acontece na prática clínica e a gente não para publicar. Ou para reunir os casos, ou para fazer tudo ser documentado cientificamente. E só a partir daí a gente vai conseguir dar uma opinião com muito mais embasamento, né? Sim. Mas a gente vê isso acontecer. Eu acho bem interessante essa regeneração celular. E, inclusive, a gente fala muito de medicina regenerativa. Mas eu ainda acho que a gente fala muito pouco de medicina regenerativa com tecnologias. Não sei se é uma impressão minha ou isso realmente acontece. Eu acho que o que aconteceu foi a mídia direcionou a palavra regenerativa para algumas substâncias novas, como, por exemplo, exossomos, PDRN, peptídeos. Então, direcionou-se a palavra regenerativa para isso, mas se a gente for considerar que regeneração tecidual seria uma melhora e resgate de uma função e estrutura daquele órgão, né, que a gente está falando de pele, então, na verdade, as tecnologias, elas já vieram antes e já eram regenerativas muito antes, né? A gente tem um monte de publicação com trabalhos histológicos mostrando melhora de função e estrutura da pele com ultrassom microfocado, radiofrequência microagulhada, laser, então, trata campo cancerizável. Exato. Né? Tipo, você trata lesão pré-maligna, se isso não for regeneração, eu não sei o que é, né? Então, existe uma questão até semântica que eu acho um pouco... Eu acho meio picuinha, né? Que, assim, se você for considerar regeneração, assim, se você for muito, assim, ao pé da letra, regeneração, na verdade, só pode quando você tem uma recuperação completa da pele, 100%. Só que, na realidade, isso é praticamente inviável. Então, a melhor palavra, talvez, seja melhor reparação do tecido. Mas é que aí, às vezes, não traduz exatamente o que a gente quer, né? Porque essa reparação textual vem com uma melhora de função também. Então, eu, particularmente, eu gosto da palavra regenerativa para isso. Só que também tem muita gente usando de forma errada. E aí fica esse... Eu acho que a gente tá... Eu acho que o que vem... Até emendando o nosso próximo tópico, o que vem de novo por aí... Eu acho que o que vem... Uma das coisas que vem de novo por aí... A medicina regenerativa está aí. É um fato, a gente vai ter que falar muito sobre ela ainda. Mas eu acho nessa questão, esclarecimentos de como ela está acontecendo e em relação a tecnologias...
um pouco mais de estudo, a que ponto a gente vai fazer essa regeneração, como a gente vai fazer. E as pessoas conseguirem entender isso, né? Porque resultados a gente tem, mas como isso acontece, a gente não tem muito claro, é tudo ainda muito obscuro. É muito recente, né? É muito recente. Porque, assim, eu vejo que a gente tem as tecnologias de forma muito bem cientificamente provada para a regeneração do tecido, né? Epiderme, derme, melhora de flacidez, melhora de campo cancerizável. E aí tem um novo capítulo, né? Que é a gordura, que virou o ouro amarelo, como que eles... Ouro líquido, que eles falam, né? Então, quando a gente tem a gordura, ela tem um poder por ter células troncas. Então, é um campo ainda que... tem muita coisa para ser estudada ainda. E se você conseguir fazer uma biomodulação dessa gordura, e isso que é, acho que o grande capítulo de novidade, a gente não sabe ainda, né? Quanto a gente vai conseguir regenerar, se isso vai ser... Quão super bom vai ser. A gente começa a ver uns indícios, mas cada vez a gente vê mais também nanofat, procedimentos que utilizam a gordura e as células tronco para esse poder regenerativo. E aí tem o outro lado que ainda são essas substâncias novas que estão sendo associadas às tecnologias, né? Exato, isso é uma questão que eu ia falar para você. Existem essas substâncias, muitas substâncias que a gente quer usar, e a gente sabe que em estudos in vitro, a gente está vendo que esse tem um poder regenerador, mas a gente ainda tem pouco embasamento do que eles conseguem fazer na pele se eles conseguirem penetrar. Essa é a questão. E atualmente a gente não tem, a gente está falando aqui das novas substâncias, desde o PDRN até outros polinucleotídeos, até outras substâncias que têm um poder regenerador, mas a gente tem uma baixa penetração na pele. E esse é um desafio, né? Porque eles são custosos, né? Então eles são produtos, assim, de alto valor agregado. Não, sim. E a gente tem toda uma regulamentação, né? Em que no Brasil a maioria dessas substâncias não podem ser injetadas. A gente sabe que elas têm uma dificuldade de penetração e elas não podem ser injetadas. E no mundo a gente vê um pouco mais de resultados quando elas são injetadas, principalmente na Ásia. Só que eu acho que algumas tecnologias conseguem facilitar essa penetração das substâncias e até potencializar a sua ação. Não, com certeza, as tecnologias, aí tem várias, né, que podem fazer isso. Os lasers, abativos, não abativos, eles conseguem, as radiofrequências, os microagulhamentos, as termooperações, tem, assim, uma infinidade de coisas que aumentam a permeabilidade da pele. E aí a gente tem 2 pontos, né, então, um deles, quanto dos resultados que a gente vê lá fora não são uma maior porcentagem causados pelo efeito da tecnologia. Que frequente, a gente já sabe que funciona, e quanto que é essa substância nova, né? E o outro ponto é a segurança de você ultrapassar a barreira cutânea, né? Então, e aumentar a permeabilidade disso. E esse é um ponto, acho que é bem importante da gente trazer, que essa segurança nem sempre já está comprovada para tudo. E por isso que existe um órgão regulamentador, né? Sim. Porque a gente precisa... regulador, né? Porque a gente precisa ter essa segurança para a gente conseguir fazer isso em escala populacional. Então, a gente tem tecnologia com os diversos drug deliveries, que frequentemente eles mostram o resultado da associação e não mostram o uso isolado. Para mostrar, não, isso aqui a gente consegue tecnologia, isso aqui a gente consegue isoladamente com o produto. Frequentemente, são as duas coisas juntas, e aí a gente não sabe quanto vem de cada um. E aí o outro ponto que eu sempre trago esse questionamento é a questão da segurança de curto prazo, mas também de longo prazo. Acho que o longo prazo ainda vai demorar um pouco para a gente responder. O curto prazo, existem órgãos reguladores justamente para nos ajudar nessa segurança, e eu acho importante da gente saber que isso às vezes é um pouco lento, né? Então, estamos aguardando. Exato. E às vezes a gente é impactado por muita mídia, né? Porque, por exemplo, hoje a bola da vez, os exossomos ou até outros produtos que as pessoas vêm querendo muito fazer. Que na Coreia faz. Porque na Coreia faz e tem resultados maravilhosos, mas a gente aqui tá... Aí, quando ela chega para fazer e você fala, poxa, eu ainda não tenho embasamento suficiente para fazer em você, primeiro que eu não posso nem injetar no Brasil, né, com a lei, o que eu posso é facilitar a permeação, mas aí as pessoas acham até que a gente está sendo muito conservadora, ou, nossa, você não tá tão, você não é tão ousada, mas não, a gente está com cautela, porque é justamente isso, a gente está esperando essa regularização, esperando avaliar esse risco para poder fazer com mais segurança. Porque lá na Coreia é um pouco mais solto, digamos assim, né? Então, eu acho que
nada assim, eu acho que os extremos, eu brinco com minhas pacientes. Eu não gosto muito de estar nos extremos. É claro que eu gosto muito de estar numa vanguarda de tecnologias. Sim. Mas toda vez que nós duas gostamos, né, dessa vanguarda de tecnologias, mas tecnologia é uma coisa que normalmente você já tem ela muito estudada, o que muda um pouco é o como você entrega essa energia. Sim. Então, não é novo, porque você tem mais segurança, mais confortável, é um novo jeito de entrega de uma forma mais eficiente do que antes. Mas já se sabe, por exemplo, radiofrequências. Radiofrequência é uma coisa clássica na dermatologia. Todo mundo sabe o efeito tecidual, o que é esperado. Se você só tornou isso mais confortável, mais seguro e mais eficiente, é bom, né? Então, a gente não tem... Não é que você está colocando uma substância lá e que, eventualmente, possa ser um sinalizador de alguma coisa que a gente não sabe. Né? Então, acho que é diferente, né? Então, quando a gente está em vanguarda de tecnologia e vanguarda de substâncias novas, acaba que substância nova, a partir do momento que você injeta dentro do paciente, você tem que ser mais cauteloso. Não tem jeito. Assim, é até meio bom senso, assim, né? Tipo, enfiou lá dentro, tá mais cuidado, né, gente? Exato. Mais cautela, né? De colocar qualquer coisa. Outra coisa que eu tenho visto, eu acho que aí nesse caminho do que tá por novo, que tem vindo evoluindo ao longo dos anos com tecnologia, hoje você acha que as tecnologias, elas conseguem entregar mais e a gente reduzir um pouco o injetável? Porque a gente vem de uma era, a gente tá vindo de uma era que, assim, a gente tinha muitos excessos, né? Então, muitos preenchedores, muitos produtos injetáveis, tudo se resolvia com preenchedor, né? Até mesmo por outras especialidades, mas enfim, tudo era muito exagerado. Agora, eu sinto uma retração um pouco nisso. Eu, pelo menos, injeto menos e faço muita tecnologia. Eu queria saber sua opinião. Eu acho se a gente está conseguindo entregar mais com a tecnologia. Com certeza. Eu acho que esse refinamento da tecnologia é muito benéfico, porque eu acho que o que tem melhorado? Segurança, o conforto e a eficiência. Eu acho que tudo está vindo junto. Então, você fala radiofrequências. Antigamente, você esperava um resultado de radiofrequências. E você precisava de um número de sessões maiores. Aí, agora, a gente tem mais confortável, mais seguro e ainda tem mais resultado. Então, a gente está conseguindo precisar menos de injeção. Porque eu fico pensando, né, assim, eu odeio injeção, tá, gente? Eu não gosto de tomar injeção, não. Não gosto de agulha, não é comigo, não. Não gosto de agulha. Então, pra quem acho que assim, no geral, ninguém gosta de tomar agulhada. A gente faz pelo resultado, né? Então, se a gente consegue entregar um tratamento mais global, seguro, eficaz e confortável, não tem muito porquê você tomar a furada, né? Então, e também as tecnologias, normalmente você pode aplicar numa área mais ampla. Por conta das áreas de risco do rosto, frequentemente os injetáveis acabam ficando um pouco mais limitados. Então, as tecnologias, elas são mais... elas cobrem uma área maior, né? Então, pensando num rosto, tem várias áreas de risco que com injetáveis você não consegue, né? Um bioestimulador de colágeno injetável, você não pode injetar no rosto todo. Exatamente. As tecnologias, normalmente, você pode fazer no rosto todo. Então, elas se complementam bem de uma forma que cada vez a gente precisa menos dos injetáveis. E eu acho que a população, em geral, também cansou dos exageros e de ver sempre os mesmos estigmas de rosto e tá todo mundo buscando resultados mais naturais. A gente, né, teve o Oscar recentemente e o pessoal, assim, o que tá realmente no gosto das pessoas, parece ser mais uma coisa mais discreta, mas não significa... Isso é um ponto importante da gente lembrar. Não significa que porque tá bonito, tá natural e tá com os traços da pessoa, sem exageros, não significa que ela fez poucos procedimentos, né? Isso é um ponto importante da gente lembrar também. Mas sabe, falando em Oscar, muito se falou, eu vi lá, a gente tem especulações, por exemplo... Anne Hathaway, que fez um mini lift, um deep plane, ou mesmo aquela atriz Emma Stone, ou mesmo aquela Lindsay Lohan, falam muito que ela fez um lifting. A verdade é que não se sabe, que elas não abriram ainda pra mídia o que elas fizeram, mas elas abriram uma coisa que elas fizeram, muito laser. E elas falam mesmo, e assim, elas falam, eu vi várias entrevistas delas que elas deram, e elas falaram que elas fizeram muita tecnologia. E isso é importante porque você vê que elas têm uma melhora de qualidade de pele ao longo do tempo. Por mais que elas possam ter feito, a gente não sabe, e pode ter sim injetáveis, mas a qualidade de pele delas tá impecável. Então, assim, tá muito boa. E isso, tecnologias, lasers, eles conseguem fornecer.
Uhum. E o legal é que elas falaram, pelo menos, né? Porque tem várias que não falam. E aí as pessoas ficam assim, nossa, eu queria ter aquela pele. E aí, às vezes a pessoa faz, tipo assim, 30 lasers no ano. E aí todo mundo fica esperando que com 2 sessões tudo se resolva, né? Não, a Kim Kardashian, teve um episódio dela do seriado que ela fala assim, enquanto vocês estão dormindo, eu tô fazendo laser. Então, assim, eu acredito, é lógico que ela tem injetáveis, dá pra gente ver, mas ela nunca assumiu isso publicamente, assim, que ela tem muitos produtos injetados, mas ela assume lasers, e eu acho que lasers, tecnologias em geral, elas fazem muita diferença. Então, por isso que elas também estão conseguindo alcançar resultados bons, que às vezes mascaram o resultado que a gente acha que são produtos ou são cirurgias, mas na verdade elas estão melhorando muito a qualidade de pele, né? Isso com que a gente certeza. viu. Nem sempre é pouco, gente. Isso que eu gosto de chamar a atenção, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero ficar com aquela pele ali, ó. Gente, tem muita coisa ali. Mas eu quero fazer só umas 2 coisas, uns 2 procedimentos, quero que tudo se resolva magicamente. 1 ou 2 sessões. Umas 2 vezes por ano e tudo. Então, assim, a gente tem que alinhar as expectativas com o que é possível. São pessoas que fazem, obviamente elas têm um poder aquisitivo provavelmente muito diferente da população. Isso. E elas têm muito acesso, né? E é bom que pelo menos elas falam, porque eu vejo muitas pessoas famosas que às vezes não revelam e gera uma expectativa irreal na população, né? Tipo assim, não, mas ela tá ótima e ela não faz nada. E a gente conhece várias que fazem muitas coisas e a gente, obviamente, não pode falar nada, mas assim, a gente sabe que às vezes a pessoa tá mentindo, né? Exato. Não, e a gente estava na Coreia e a gente viu que o ritmo, a frequência com que elas vão numa clínica é alta. É alta. Eles falaram para mim na clínica que eu visitei que a cada, às vezes, 15 ou 30 dias. Não necessariamente para fazer um tratamento muito invasivo ou um injetável, mas para fazer tecnologias, para fazer lasers, elas vão com uma frequência muito alta. É tipo fazer a unha, né? Vai lá fazer os lasers dela. Elas têm muitos clubes, elas fecham esses pacotes, então assim, elas têm uma frequência alta e isso entrega um resultado também bom a longo prazo. Com certeza, sonho de todo mundo, né? Fica lá ainda. Cada 15 dias, nem eu consigo fazer a cada 15 dias. Nem eu consigo, porque a vida é muito... Exato, as pessoas tá lá, mas é muito corrida. Você faz a cada... Não, eu não consigo, porque não dá tempo. Muito corrido. Mas eu acho também, eu vejo muito isso, que ultimamente é cada vez mais difícil você trabalhar no consultório tratando estética sem tecnologias. Antigamente, às vezes não, você conseguiria resolver algumas coisas, muitas coisas com os injetáveis, mas hoje não. Hoje você precisa muito das tecnologias, elas te agregam muito. E associando com os procedimentos, o resultado fica ainda melhor. E tem que aprender a usar as tecnologias do jeito que é do novo jeito, né? Então, tem um padrão de refinamento muito alto. Tem que conseguir personalizar e isso vai exigir cada vez mais do profissional, né? Então, concordo. As pessoas precisam estar... Os profissionais... Então, assim, né? Óbvio, a gente nunca vai levantar a bandeira por uma máquina ou outra. A gente sempre vai falar para a população em geral que o que você precisa procurar é alguém que realmente entenda do que ela está fazendo. Porque hoje em dia, ainda mais com a abertura de parâmetros e essa disseminação de tecnologias para vários campos, né? A gente está vendo muita complicação por erro técnico também. Concordo. E tem uma coisa interessante também que eu venho observando, não sei se é a sua opinião. Antigamente, a gente tinha muitas plataformas, assim, muitas plataformas que faziam de tudo um pouco. A gente ainda tem boas plataformas e muitas pessoas, às vezes, no início da carreira, investem em plataformas e que fazem de tudo um pouquinho. Mas o que eu vejo hoje, que graças a Deus, eu acho que a gente chegou nesse ponto, é de a gente ter o melhor de cada um e poder associar. Isso é um luxo e eu acho que isso, na tecnologia, é muito interessante, porque não só a gente está personalizando o tratamento com injetáveis, mas agora a gente personaliza muito mais com tecnologia. Então, a gente vai usar a associação correta para cada tipo de paciente. Então, eu acho que muito interessante a gente, por exemplo, agora a gente, assim, não, mas eu quero pegar o pigmento superficial. Isso. Eu quero esse vasinho assim, ó, esse aqui não dá para ver, eu vou usar assim. Esse aqui que é enorme na olheira, eu vou fazer totalmente diferente. Então, é quase um videogame, né? É um refinamento, muito refinamento, né? Beli, eu poderia conversar com você até, assim, juro. Vamos marcar outro dia que a gente vai marcar outros levar as crianças junto. A gente vai marcar outros encontros, porque eu poderia conversar aqui por horas. O papo é muito bom, eu adoro. É muito bom. Eu queria uma palavra final, tá? Para aquela pessoa que está aí assistindo a gente e que ainda não fez nada, né? Que ela nunca se ousou fazer um laser, uma tecnologia, qual seria uma dica para ela, assim? Dica para quem ainda tem medo, ou que ainda não se aventurou, ou que nunca fez nada.
Ai, laser é vida, né? Eu começaria por aí, minha gente. Pra quem nunca fez nada, eu acho que o laser é um start bom, quando bem realizado, bem indicado. É um bom começo, né? Vai tratar mais, normalmente, as queixas superficiais, mas cientificamente, o que as pessoas notam primeiro é o que está na superfície. Então, se quer começar a se cuidar, acho que a gente pode ir por onde as pessoas notam primeiro, né? Que é pela superfície. Perfeito, perfeito. E eu vou complementar uma coisa aqui que a gente falou aqui, você falou muito bem. Eu acho que existe um profissional por trás da máquina. Sim. Então, assim, a gente não entrega o rosto para qualquer pessoa, nem o corpo. Então, assim, eu acho que a pessoa que está por trás, ela tem que ser muito boa. Então, para quem nunca fez nada, esse talvez seja um dos primeiros passos. Você confiar em alguém para poder fazer essa tecnologia. E número de seguidor não significa que a pessoa tem uma boa formação. Não, gente, a gente tem que pesquisar muito. Pesquisar. Então, eu acho que a gente mesmo tem medo. A gente só vai em quem a gente conhece, né? Muito. E a gente ainda pesquisa a pessoa. A gente pesquisa muito, então a gente tem muito medo. Eu acho que é isso, a gente tem que confiar muito na pessoa que está por trás da máquina, né? Existe uma pessoa por trás e isso é muito importante. Obrigada. Obrigada, velho. Eu adorei ficar com você hoje. Obrigada.